Bom, vamos lá para o nosso próximo tema. Qualquer alteração climática extrema tem efeitos ruins para todos nós, como a gente inclusive acabou de acompanhar com o professor Luiz. Agora, imagine para as pessoas que não têm casa, para as pessoas que simplesmente vivem em situação de rua. Em São Paulo, só neste ano, por conta do frio, o Movimento Estadual da População em Situação de Rua contabilizou 13 mortes na capital paulista. Nesta madrugada, por exemplo, choveu bastante em São Paulo. A onda de frio, que pode ser a pior desse inverno, chegou. Sobre isso e também, claro, sobre a primeira jornada Direito da Rua, que começou no último dia 23 de julho e segue até o próximo dia 19 de agosto, conversaremos com o Marquinhos Souza, do projeto Meninos e Meninas de Rua. Marquinhos, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Maria. Um prazer estar aqui com você. Prazer é Uma nosso. boa tarde para nós. Eu já quero falar da jornada, mas antes, para a gente aproveitar o gancho, quero saber se você tem tido notícias de como estão as pessoas que estão em situação de rua, nesse frio extremo que vai piorar nos próximos dias, se alguma medida tem sido tomada por conta da chuva mais o frio, né? Que não é só o frio, é a chuva também. Sim, tem sim. Os movimentos sociais não estão parados diante dessa conjuntura. Então, diversas reuniões têm acontecido. Um exemplo, a reunião em São Paulo, envolvendo Ministério Público, vereadores, várias secretarias, os movimentos sociais. Aqui na região, mais do ABC, eu falo aqui a partir do ABC, nós estamos tendo aí chamados de alerta produzido pela Prefeitura. A questão para nós central é que esses pontos onde ficam a população em situação de rua, seja ela criança, adulto, criança, adolescente, adultos, idosos, eles já são mapeados, né, principalmente pela Secretaria de Segurança Pública, pela GCMs e pela Secretaria de Assistência Social. E para nós, a gente fica muito alarmado, especialmente a situação que nós encontramos aqui na região, especialmente em São Bernardo, onde que locais vem sendo retirado sistematicamente material dessa população, inclusive tirando cobertores, tirando coisas que ajudam no momento de um frio como esse, né? Então isso para a gente é muito triste, e sabendo também que a onda de frio, desde a semana passada, já vem sendo anunciada. Então esse trabalho já deveria ter sido iniciado imediatamente com quem já vem monitorando essa situação do frio e a população em situação de rua. Lamentável essa demora da ação, e agora, mais especificamente, São Paulo está montando algumas tendas, e o movimento, alguns militantes do movimento da população de rua estão dizendo que tem que abaixar as restrições. Porque, Maria Tereza, a grande questão é nós pensarmos o seguinte: por que no momento de frio, ou não estando tão frio, as pessoas preferem ficar na rua do que ir para um acolhimento? Essa é uma pergunta para os gestores públicos. Essa conversa que é por causa de dependência química, é porque você tem um distanciamento muito grande da realidade dessa população com esse serviço. Então, diante dessa situação, nós exigimos que abaixe as restrições. Tem que se montar uma nova estratégia para nós conseguirmos passar por essa onda de frio sem perder nenhuma vida dos nossos irmãos e irmãs das ruas. Esse acho que é um ponto muito, muito importante, e de sensibilizar, né? Em vez de estar criando tatu, ficar fechando os pontos onde tem pessoas em situação de rua, esse é o momento, e nós estamos também achando muito importante para a região plantão 24 horas nas ruas. Eu acho que os serviços de segurança e o grupo de ação social devem estar nesse momento, inclusive convocamos aos grupos que entregam marmita, que entregam colchão, para fazer um mutirão, de preferência que o poder público seja o indutor dessa articulação. Se não for, mesmo assim que as pessoas vão para a rua, quem tem condição, vá nos lugares onde sabe... O Marquinhos... Desculpa. Imagina, Desculpa. Marquinhos, não precisa se desculpar. Eu entendo aqui e quero que você se sinta abraçado mesmo à distância, porque dá vontade de chorar mesmo, dá vontade de chorar. É uma situação... nenhum ser humano é ilegal, para começar, né? Eu sempre costumo dizer isso, e é um absurdo que pessoas morram de frio, é um absurdo, né? E de fome também, mas sobretudo de frio. Você pense, né?
Você que está me assistindo aqui, tá assistindo eu e o Marquinhos, chega à noite, pode até reclamar do frio, tremer um pouco, mas tem uma meia, tem um casaco, tem um cobertor. Uma pessoa tomando chuva e o frio é terrível mesmo. Mas pode seguir, Marquinhos, desculpa. Não, obrigado, obrigado. Não, dizendo isso, que os grupos devem ir para a rua, montarem plantões. Quem sabe onde tem pessoa em situação de rua está próximo, porque os dados estão indicando que esse é um momento atípico, né? É uma situação que o frio deve ser muito intenso e nós não queremos perder nenhuma pessoa, nenhum irmão, nenhuma irmã da rua. É isso. Beleza. E agora, para a gente já partir para a programação e, sobretudo, para os objetivos dessa primeira jornada, conta para a gente quais os pilares ou objetivos desse quase um mês, né, de trabalho. A jornada pelos direitos da rua, ela está respondendo a uma demanda do movimento social e dos segmentos progressistas da sociedade brasileira, que é unificar as lutas. Então, essa jornada é a unificação de lutas das crianças e de adolescentes em situação de rua, de trabalhadores e trabalhadoras sexuais, da população adulta em situação de rua e dos catadores e catadoras de material reciclado. Então, nós estamos dando uma resposta, buscando uma unidade de luta, e nós escolhemos o dia 23 de julho, que ele é homenagem à chacina das pessoas. Homenagem não, ele é homenagem em lembrança aos mortos da chacina da Candelária, que foi no dia 23 de julho. E a nossa jornada termina no dia 19 de agosto, que lamentavelmente outra chacina, que foi chamada chacina da Praça da Sé, onde deu inclusive início ao movimento nacional de população em situação de rua. Então, nesse período, nós estamos nos mobilizando para desenvolvermos diversas atividades, dialogando com o executivo, com o controle social. Estamos também fazendo ações junto ao sistema de justiça, inclusive com uma reunião marcada para o dia 5/8 com órgãos internacionais unilaterais, ligado à ONU e à Organização Interamericana de Direitos Humanos. Estamos depois dialogando com o parlamento, com a Frente Parlamentar pelos Direitos da População de Rua, com a Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e Adolescente e demais PLs que atendam à demanda desses 4 segmentos. Depois nós vamos conversar uma reunião do nosso movimento, desses 4 agrupamentos, junto com outros movimentos sociais, tentando buscar e fortalecer essa identidade de unidade na luta. Muito bom, muito bom. Queria falar, discorrer só um pouco com relação às datas, porque de fato são 2 marcos, tristes marcos, mas eu sempre costumo dizer, né, Marquinhos, que é que nem a ditadura militar. É importante lembrar para a gente não esquecer, para a gente não repetir as histórias. Mas queria falar sobre a invisibilidade da população em situação de rua. Porque, de certa forma, tanto o massacre da Candelária, como o massacre da Praça da Sé, como este massacre, que pode não ser com arma, mas que é da fome, do frio, né? Porque, como muito lembrou a Cissa, nossa produtora aqui, nossa diretora, a fome dói. A fome não é aquilo que você sente antes de almoçar. É gente que come hoje e não vai saber quando vai comer de novo. É sobre isso que a gente está falando. Eu queria saber, Marquinhos, na sua leitura, quais, além de todas essas políticas e essas articulações que a jornada se propõe e que o movimento pelo direito da população de rua se propõe, essa invisibilidade, como que a gente pode modificar esse estado de coisas? É importante essa pergunta, Maria Tereza. Essa invisibilidade ela é histórica, né? Ela vem da luta histórica depois do que aconteceu, principalmente, né, como um dado histórico, depois do que aconteceu de 14 de maio de 1888, sendo que no dia 13 foi a assinatura falsa da abolição, onde milhões de famílias foram deixadas à própria sorte, sem nenhum projeto nacional de inclusão e de apoio a essas famílias que saíram desse período marcado muito forte, que é o período escravocrata brasileiro. Essas pessoas vão para a rua, ficam sem opções e simplesmente vai sobrar os serviços precarizados, né? Então é com muita dificuldade que conseguem manter as suas famílias, isso empurra eles para moradias irregulares e nesse momento muito difícil, mais atual agora, com
como nós chamamos, né, que teve um ovo de serpente, e esse ovo de serpente chocou, né, três grandes monstros, né, três grandes anjos muito perigosos, que é exatamente a questão sanitária, né, da Covid, acompanhado da questão do desemprego e junto com a questão da fome. Então, isso tem um impacto direto, porque alguns setores acham que o impacto, por exemplo, que quem paga aluguel é só a classe média. E não é. Na comunidade, nós temos muita gente de comunidade que paga aluguel. Eu reparei agora, essa semana, eu tive contato com uma família, só para uma maneira ilustrativa muito concreta. Num farol, uma criança parou vendendo um biju a R$ 2. Aí eu comecei a conversar com essa criança, em torno de 9 anos, uma menina. Logo em seguida chegou a mãe dela, e mais ou menos uns 10 metros à frente tinha um carrinho com mais uma bebê como parte dessa família. Eu perguntei para que ela iria, o que ela iria fazer com a compra, com a venda. Ela falou que ela estava juntando dinheiro para pagar a luz e a água, porque o marido dela trabalha também vendendo esse instrumento, que eles estão todos desempregados, um trabalho mais formal, e que ele já tinha conseguido com o trabalho pagar o aluguel. E eu perguntei, né, mas e a questão da comida? Como é que vocês vão fazer? Eles falaram assim, olha, nesse momento a gente está trabalhando para água e luz, porque se cortar água e luz também não adianta a gente ter comida sem água e luz. E depois eu penso na comida. Então isso tem sido, esse caso acho que ilustra que não é um caso isolado desse impacto que está tendo a partir da pandemia, agravado pela crise econômica e pelo desemprego, nas famílias brasileiras mais empobrecidas, famílias trabalhadoras, que é uma parte significativa. Se nós pegarmos aí os dados dos maiores países do mundo, o que nós temos de pobre, que já passa de mais de 53 milhões abaixo da linha da pobreza, equivale, só temos 26 países no planeta que tem mais de 53 milhões de pessoas. Ou seja, o que temos de pessoas em situação de pobreza extrema no Brasil, estamos indo para maior, equiparado. A maioria dos países do mundo não tem tanto de população, nós estamos tendo de pessoas precisando nesse momento de urgência. E a gente vem para enfrentar isso, né? A jornada é um processo de luta, é um processo de unificação, e que nós queremos pautar. Nós estamos com temas importantes, por exemplo, vacina no braço, comida no prato, importância de diretrizes para atenção à criança e adolescente em situação de rua no Brasil, regulamentar as trabalhadoras e trabalhadores sexuais, regulamentar o trabalho dos catadores de material reciclado, assimilado pelas prefeituras, porque eles fazem um trabalho importante de coleta seletiva de material do lixo e combatendo a questão do meio ambiente, aliás, favorecendo o meio ambiente. Esse tem sido as principais reivindicações e moradia. Para essa pessoa que está na rua, todas as ações é importante, mas hoje a ação prioritária dos movimentos que trabalham com a população de rua é o direito à habitação. Se você que está me ouvindo é gestor público, a melhor política para a pessoa em situação de rua é o direito à moradia. Com certeza, inclusive, Marquinhos, a questão da campanha do despejo zero, desrespeitada em muitos lugares, por muitos tribunais, inclusive, queriam exatamente garantir que durante a pandemia, pelo menos, né, considerando que a habitação é um direito, né, tá na nossa Constituição, mas que ainda durante a pandemia, por conta da crise sanitária, as pessoas não fossem colocadas na rua. E isso não aconteceu, né? O que também é uma prova desse cenário todo, né? Sim, não, isso não aconteceu. Terminei de encontrar, eu gosto de dar exemplos bem concretos, né, para quem está nos acompanhando. Acabei de encontrar, uns 20 dias atrás, um casal, uma menina de 13 anos e um rapazinho de 14, um adolescente de 14, recém-chegado nas ruas. Estava vendendo bala e o menino pedindo para tomar conta de carro. Os dois são irmãos, moradores aqui das comunidades aqui no ABC Paulista. E eu perguntei, aproximamos, começamos a fazer um diálogo com eles, perguntamos onde que ele morava, era um bairro aqui próximo, onde na casa dele estava a mãe dele, mais uma irmã menor. E eles nunca fizeram esse tipo de atividade, mas estavam vindo para a rua para conseguir um pouco de dinheiro para levar comida para dentro de casa. Esse pessoal morava numa situação, há pouco tempo atrás, a mãe estava trabalhando, ficaram desempregados, não conseguiram manter no local que eles moravam e estavam no local improvisado. E isso tem sido uma prática muito forte
lamentavelmente, a parte mesmo com orientação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, do sistema do Conselho Nacional de Justiça, dizendo sobre despejo zero, ainda encontramos prefeituras que vêm fazendo ação de despejo ou autorizando despejo no momento de pandemia, quando, na verdade, nós deveríamos estar fazendo ações para proteger melhor essa família trabalhadora que encontra dificuldade de colocar a comida no prato. Veja bem, como podemos, 2021, um país exportador, como o professor estava falando, e inclusive um país que consome muito da carne que produz, um país que exporta alimentos, nós temos fila, como foi identificada no Mato Grosso, para as pessoas pegarem osso. Isso é todo um projeto para baixar a autoestima do povo que foi levantada, de demonstração de ódio, de querer colocar o nosso povo preto, povo trabalhador, povo de periferia, as mães, que são arrimo de famílias lutadoras, que muitas vezes sai de madrugada da sua casa e só retorna à noite, trabalhando como diarista em casas ricas, não consegue ver o sol, só consegue ver o sol pelo trabalho, e seus filhos ficam a Deus dará. É disso que nós estamos falando, dessa urgência de atenção na rua. Maria, só para você ter uma ideia, o Brasil, nesse momento, se você perguntar, nós sabemos quantos cachorros tem abandonado nas ruas. Se você perguntar, o Brasil sabe quantos gatos estão abandonados. Se você perguntar, o Brasil consegue te responder em 24 horas quantos bezerros vão nascer no nosso país. O Brasil consegue identificar quantos ovos são produzidos por hora. Mas o Brasil não consegue responder, as autoridades não conseguem responder. Quantas pessoas estão na rua nesse momento, nessa noite, nessa semana de frio intenso no Brasil? Isso é lamentável, isso mostra o ódio de classe, isso mostra o racismo institucional, estrutural que permanece, onde as pessoas simplesmente não têm importância nenhuma para um setor importante que faz a política brasileira, ou que está nesse momento sentado na cadeira mais importante do país. Marquinhos, bom, com essa pedrada aí final, quero agradecer demais o link do projeto do Marquinhos, projeto Meninas e Meninos de Rua, que está aí à frente dessa jornada, junto com outras associações, facebook.com/pmmrua. É isso, né, Marquinhos? É isso. Obrigado a vocês da TVT. E para nós é sempre assim, a TVT é dos movimentos sociais, a TVT é dos trabalhadores e trabalhadoras. Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Um abraço, até sempre. Até já.